Opa, tudo bem? Você está se preparando para o vestibular e buscando orientação de estudo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o estudo da história, principalmente para as primeiras fases de vestibulares aqui de São Paulo, como da USP, da Unicamp e da Unesp. E eu quero dar algumas orientações, quero te dar algumas sugestões para você melhorar o seu estudo nesse momento, que para muitos é a reta final. É verdade, eu tenho conversado com vários estudantes e vocês estão em momentos diferentes, né? Existem estudantes que, por alguma razão, né, ainda estão começando os seus estudos e farão os vestibulares agora no mês de dezembro. Outros estudantes, a maior parte, já vem se preparando desde o início do ano, mas também se encontram em momentos diferentes. Alguns têm maior facilidade com história, outros não. História é a matéria mais desafiadora. Então, varia, é verdade, né, para cada um de vocês, o tipo de desenvolvimento, o que é possível fazer nessa reta final, né, daqui até dezembro, quando aparece a primeira fase. Tá? A melhor maneira de estudar história, e na verdade, antes de estudar história, você tem que pensar assim, né? Qual é o tempo que eu tenho, ok? O meu estudo de história, as orientações que eu vou ver aqui com o professor, né? Eu posso encaixar em qual tempo? É muito importante que você organize o seu tempo de estudo e não fique muito tempo correndo atrás de PDFs, de materiais, de videoaula. Não que você não possa assistir uma videoaula, você pode, né? Mas normalmente o que acontece? Quando a coisa não está planejada, e você entra aqui no YouTube, por exemplo, para ver algo de história, algo de física, sempre aparecerão outros vídeos com uma chamada muito interessante e que acabam te levando para ver um segundo, um terceiro, um quarto vídeo, nos quais você aprende, né? Tem professores muito bons dando orientações, dando aulas, né, aqui no YouTube, mas você pode se perder. Então, você fala, é legal, eu aprendi alguma coisa, né, mas você acabou atrasando naquilo que você queria, naquilo que você pretendia. Então, é importante que você pegue as minhas orientações e coloque dentro do seu planejamento. E aqui eu vou deixar para vocês duas orientações. A primeira orientação é, não adianta você fazer simulados ou fazer uma bateria de provas anteriores. Vou pegar os últimos 10 anos da FUVEST e vou resolver. Não é assim que funciona. Muita gente pensa, muitos estudantes pensam, que ao resolver muitas provas daquela instituição, daquele vestibular que ele fará, ele está treinando, ele está entendendo como aquela prova é elaborada. Teoricamente, isso é verdade. Na prática, não. Tá certo? Os próprios professores, eles têm, a partir de uma certa experiência, a possibilidade de ir percebendo o estilo de um vestibular. Para um estudante, isso é muito mais complexo, isso é muito diferente, né? Não é tão simples assim, ok? Depois, quando você pega a prova do ano passado, por exemplo, para fazer, é legal, né? Você vai ler as questões de temas que provavelmente não vão se repetir. E do ano retrasado, alguns pode ser que se repitam e outros com certeza não vão se repetir. Né? A FUVEST, a Unicamp, a Unesp, elas podem repetir um tema assim, Brasil Colônia, tá certo? História contemporânea, né? Então, mas veja, o que tem dentro de Brasil Colônia? Tem um monte de coisa. O que tem dentro de história contemporânea? Tem um monte de coisa. Então, na minha opinião, não é o melhor caminho. Qual é, então, o melhor caminho? O melhor caminho é você fazer questões escritas. Se você está estudando Grécia ou se você está estudando Vargas, não interessa. Se você está estudando um determinado tema, né? Depois de você estudar ou de você assistir uma aula do seu professor, uma aula de um canal no YouTube, pega uma questão dissertativa para fazer. Ah, professor, mas eu só vou fazer história teste, né? Na primeira fase, múltipla escolha, não faz mal. Tá? A questão dissertativa é aquela que te ajuda a entender a aula que você acabou de assistir, a aprender efetivamente. E quando você aprende, você não esquece.
Ah, tem muita coisa para memorizar. Tem, mas se você aprende, você não esquece. Quando você não aprende, então você assistiu uma aula, entendeu a aula, achou a aula bacana, né? Naquele momento você aprendeu, você entendeu o que o professor falou, mas se você não fizer as questões dissertativas, isso não vai se fixar. Então, a melhor maneira é fazer questões dissertativas. Eu lembro que foi no ano de 2009, já há muito tempo, eu dava um curso especial focado para a FUVEST, com uma turma pequena, né? E era uma tarde por semana, 3 horas, 3 horas e meia, com intervalo, etc., presencial, né? E tinha um aluno chamado Plínio, que queria fazer poli, queria fazer engenharia na USP, ele só faria a prova teste. Né? E no começo ele ficava meio bravo comigo. Por quê? Porque todas as questões eram dissertativas. Depois ele entendeu o porquê, ele percebeu o quanto ele foi melhorando em história ao longo do tempo, né? Para poder fazer uma prova teste. Então, essa é a melhor maneira. Quando você pega uma pergunta, uma questão dissertativa, né, você vai investir 5 minutos na leitura, 1, 2, quem sabe 3 vezes do enunciado, entendendo quais são os conceitos. Ele falou em Estado, ele falou em teocracia, né? Você vai grifar, você vai montar um esquema da pergunta, né? E depois você começa a responder. Quando você começa a responder, pode ser que num certo ponto te falhe a memória daquela aula que você acabou de assistir. Aí você para a elaboração da resposta e vai rever a aula, ou vai pegar o seu material teórico, pega um livro, né, e vai procurar informações para continuar respondendo. Encontrou? Fecha o livro e volta para a sua resposta. Certo? Precisa voltar para o livro? Para a resposta, volta para o livro, pega o material teórico, procura, né? Você vai para o material teórico não para ler a teoria inteira, mas para buscar subsídios, né? Para continuar a elaboração da sua resposta. Terminou? Faz uma leitura geral. Presta atenção no seguinte, muitas vezes você escreve algo que é verdadeiro, você escreve algo que é correto, que é coerente, mas você pode não ter respondido aquilo que foi exatamente perguntado. Então, presta muita atenção nisso. Então, essa é a minha grande orientação. É verdade, ele é uma orientação geral e cada um dos estudantes talvez precise de orientações complementares, tá bom? Eu falei que ia dar 2 orientações. Qual é a segunda? A segunda, eu estou com um curso aberto, um curso para as primeiras fases aqui de São Paulo, FUVEST, Unicamp e Unesp, né? É um curso com várias aulas. A primeira parte desse curso está baseado em tirar dúvida, então você envia, é um grupo de alunos que enviam as questões para mim, e depois a gente faz uma reunião online, ao vivo, onde eu vou respondendo todas as questões, e é claro, você pode levantar a mão, perguntar, né? Se não entendeu a minha explicação, né? Pedir para recolocar, enfim, é uma interação. Tá? E quando chegar na última semana, antes da primeira fase da FUVEST, lá em dezembro, nós vamos ter aulas sobre temas especiais, sobre temas que normalmente os professores não têm tempo de trabalhar em sala de aula, principalmente temas do século XX, né, relacionados à descolonização, à história africana, à história asiática, à independência de Angola, Moçambique, né, questões mais contemporâneas. Tá legal? Eu vou deixar esse curso, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo, caso você queira conhecer. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui embaixo também e eu respondo para você. Tá? Um abraço por enquanto, bons estudos.